Shalom, meus irmãos, graça e paz, aqui pastor Ilmar Sattler César, falamos ao vivo de Caldas da Rainha, uma cidade aqui no oeste de Portugal, pertencente ao estado de Leiria, e estamos aqui na Europa, e desde janeiro deste ano de 2023 eu fui nomeado aqui pastor superintendente, que é o nome que se dá ao pastor titular da igreja ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa. E essa igreja ela está sendo dirigida e foi criada e fundada pelo pastor Abraham Robson Ferreira. Já estamos em mais de 9 países, mais de 30 igrejas nesses 13 anos de trabalho. Estamos falando também aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e pelo nosso Centro Bereshit, que é o seminário que fundamos no Brasil em 1992, o qual seminário nós tivemos durante 27 anos presencialmente. Formamos mais de 600 obreiros naquela região brasileira, de Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e jubilamos pelo Ministério Tabernáculo, onde servimos 35 anos como pastor em diversos cargos. E aqui estamos nós gravando as aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco, bloco Levítico, a matéria número 3, chamada História de Levi. Na primeira aula fizemos a primeira geral aí da trajetória de Levi, né? Falando como ele veio ao mundo, quando Jacó tinha 87 anos, né? E por que esse nome Levi, que tem a ver com união, ajuntamento, e a primeira trajetória dele até aos 21 anos. Quando esse Levi tem 21 anos, ele participa do conluio que vendeu José para os ismaelitas, medianitas, que estavam descendo, indo para o Egito. Já José tem 17 anos, Levi é mais 4 anos mais velho que ele, tem 21. Então ele participa desse conluio, dessa reunião que Judá propôs vender, né? Que eles queriam matar José, que era o sonhador morto. Vamos ver agora a história de Levi, dos 22 ao 40. Nós não temos datas fixas para dizer quando nasceu os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. A gente sabe que o pai não colocava, nem a mãe colocava o nome dos meninos por coisa aleatória, sempre tinha uma história, né? O Isaac levou o nome de Sorriso porque sorriu, né? Na hora que o anjo anunciou que a Sara seria mãe, ela sorriu. E Jacob levou o nome de pegador de calcanhar, porque estava segurando o calcanhar, Jacob. Então os nomes não são aleatórios. E pelos nomes a gente consegue entender um pouquinho da história de Levi. Então vamos pensar que ele tinha 22 anos, quando ele foi pai a primeira vez, 22, 23, 24, teve 3 meninos, Gerson, Coate e Merari. Esses meninos vão falar do estado da vida dele naquele momento que o menino nasceu. O primeiro menino, ele colocou o nome de Gerson, quer dizer, lançar fora, expulsar, mandar embora. Pode ser nesse tempo aí que ele estava um pouco, os irmãos dele, né? Os outros, que eles ficaram muito revoltados com aquela situação, os pais principalmente dele, né? Porque eles avançaram lá em Siquém, mataram todos os homens e fizeram uma matança, juntaram depois todos e levaram, né, o despojo da cidade. Saíram pegando tudo, boi, animal, ovelha, cabra, pegaram tudo, os bens da cidade. Então esse primeiro nome dá a entender que ele estava se sentindo meio estrangeiro no meio deles, meio exilado. Esse nome também o Moisés colocou no filho dele. Lá quando ele chegou lá em Midian, ele teve um filho com Zípora, colocou o nome de estrangeiro, que ele estava como estranho ali, né? Depois o segundo filho de Levi, o nome de Coate, quer dizer Assembleia, dá a entender que já estava melhor, sendo recebido melhor pelos irmãos. Eles estavam olhando ele assim de menesguei, né? Estavam recebendo melhor. E o terceiro menino fala também de um momento que parece que estava vivendo de amargura, que colocou o nome de Merari, Mara, amargo. Depois nós temos o episódio de Gênesis 35, 22, quando o primogênito Rubem sobe no leito da Bila, que é uma das mulheres, uma das concubinas de Jacó, e perde a primogenitura por causa disso aí. Já tinha manchado a história Simeão e Levi, aquela matança que eles fizeram em Siquém, e aí acabou que Judá ficou sendo representante daquele clã, né? Que o primeiro subiu no leito do pai, desonrou o pai, e o segundo e o terceiro, Simeão e Levi, haviam praticado aquela matança inominada lá em Siquém. Nas 3 viagens para o Egito, quando acontece aquele período de fome, Jacó tem 129 anos, quando vai a primeira vez, depois 130 quando ele vai na última vez, né? Quando os meninos... quando ele vai, Jacó só foi uma vez, né? Mas o Levi tem 41 anos quando vai na primeira vez, volta 42 na segunda vez e 43 para o Jacó, então tinha 128 anos, depois 129, 130. Com 130 anos ele chegou no Egito. Ele já tinha, então, já mencionado no livro
de Êxodo, de Gênesis, né? E também no início de Êxodo, que já tinha os 3 filhos. Gerson, Coate e Merari nasceram ali onde ele morava, na região de Hebron, ali onde morou o pai dele, ele recebeu por herança aquela região, né? Diz o texto, então, que ele chegando no Egito, ele chega lá com seus 43, 44 anos, por aí, né? E logo ali no Egito ele tem uma menina, tem uma nova filha, chamada Yocheved. E esse, pelo texto, pelo nome que colocou na menina, dá a entender que ele estava em paz, que ele colocou Yahvé é a minha glória, Kaved é glória e Yahvé Kaved. Então Yahvé é minha glória. Ele já tinha entendido, já estava numa situação muito boa, entendendo bem, praticando a religião dele, e de paz e de bem com todos. Então havia talvez uns 50 anos por aí. Nessas alturas nasceu também o primeiro filho de Coate, que é Arão, que seria o pai de Moisés, Arão e Miriam. De Miriam, Arão e Moisés, na ordem, né? Então o Arão, que era sobrinho da Joquebede, foi criado junto com ela. E eles criados juntos acabaram casando e dando à luz a esses meninos aí, que é o Arão, a Miriam, depois de 3 anos, não sabe qual a idade, vamos pensar que seja de 3 anos, teve o Arão, e de Arão para Moisés tem 3 anos que a Bíblia cita isso. Arão morreu com 123, Moisés com 120. Então Jacó, depois de ver 17 anos no Egito, quando tem 147 anos, ele chama o clã e vai profetizar a sua bênção. Nessa ocasião, então, o nosso irmão já tem 60 anos, né? Levi. Levi tem 60 anos. Que 87 é a idade que ele foi pai de Levi. E agora ele tem 147, então nós temos 60 anos. Com 60 anos, então, ele diz: ajuntai-vos e eu farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. E ele começa a profetizar sobre cada filho. Quando ele chega no Simeão e Levi, diz: Levi e Simeão são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não ajunte. Porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Essa foi a, entre aspas, bênção, né? Que na verdade era uma maldição, né? Para Simeão e Levi, que havia magoado o pai deles quando fizeram por conta própria aquela matança lá na cidade de Siquém. Então Jacó enumera aqui as qualidades de Simeão e Levi. Vamos ver quais eram as qualidades quando ele tinha 60 anos, segundo o pai deles. Primeiro, irmandade, uma pegada ao outro. A história deles anda junto. E no final a maldição sobre ele foi a separação. Simeão ficou dentro das terras de Judá e Levi acabou não tendo cidade nenhuma, né? Teve 48 cidades, mas distribuída em todas as tribos de Israel, porque não tinha herança, né? Violentos, quer dizer perigosos. O conselho dele, precipitados, eles são precipitados. Agrupamento, poder de coesão junto aos outros. Furiosos, são perigosos, incontroláveis, são fortes. Vontade perversa, decisão para fazer o mal, dura. Iracundos, manifestam suas raivas e ações, né? Eles não perdoaram aquele rapaz Siquém, filho de Amor, e fizeram aquela matança louca. A escolha de Levi para o sacerdócio aconteceu em Gênesis 32. Moisés sobe para o Sinai, ele subiu 6 vezes no Sinai. Essa é uma das primeiras vezes que ele sobe, e ele demora-se lá mais de 40 dias e 40 noites, e Josué ficou no meio da montanha, e ele quando desce as costas tábuas da lei. Quando eles ouvem lá o alarido, lá no alto mesmo, Deus avisa ele que o povo havia feito um ídolo, um bezerro, um deus Apis, né? E ele chegar ali no terceiro, depois que ele chega no pé do monte, ele vê aquela festança, e quebra as tábuas da lei, desce e derrete o bezerro de ouro, manda o povo beber com água, e dá um grito dizendo: quem é por mim, vem aqui. Quem pode me ajudar, vem cá. Quem foi a pessoa da tribo dele, né? Os levitas eram da tribo de Moisés. Moisés é filho de Arão e é neto de Coate, bisneto de Levi. Levi, Coate, Arão, Moisés. Moisés é filho de Arão, Arão é filho de Coate, Coate é filho de Jacó. Coate é filho de Levi, Levi de Jacó. Então ele é bisneto, né, de Levi. Então esse povo, esses levitas, a tribo de Levi, foi a única tribo que se dispôs a ir até lá, sem saber o que era, o que ia fazer. Então se juntaram todos os filhos de Levi, diz o texto em Gênesis 32, e aí Moisés disse: cada um cinge sua espada e sai matando o que tiver pela frente. Mata todo mundo, os idólatras todos.
Mataram quase 3.000 pessoas naquele dia. Quem eram esses 3.000 idólatras? Aqueles misturados, a mistura que saiu junto, populacho. Aquele povo que saiu, mas não era povo de judeu, não é? Era povo que estava ali, aproveitou o momento para sair do Egito fugindo. Então, o levita não é cantor. Levita não é pessoa que adora. Levita é todo mundo envolvido na obra do Senhor. O conceito de levita, segundo a Bíblia, é todo aquele que se apresenta voluntariamente para fazer uma obra do Senhor, ainda que não saiba qual é a tarefa. Então, o levita é o voluntário, que é a pessoa que se apresenta para fazer a obra de Deus. Eu sou levita como pastor, tem levita presbítero, tem levita diácono, tem levita sonoplasta, tem levita instrumentista, tem também levita cantor, porteiro, tem levita atalaia, tem levita que limpa a igreja, tem levita que evangeliza. Tudo que se faz para a obra de Deus, voluntariamente, é um levita. Esse é o conceito de levita, então. Então, para encerrar esse material dessa história de Levi, a gente acaba com a profecia de Moisés, bisneto, né, de Levi. Aos 120 anos, no ano 1406, ele vai profetizar então para eles. Diz assim, 33, versículo 8 e 11. Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse seu pai e sua mãe, nunca os vi, e não conheceu seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança, ensinou os teus juízos a Jacó, ensinou a tua lei a Israel, ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar, abençoa o teu poder, ó Yahvé, e aceita a obra de suas mãos. Fere os lombos dos que se contra ele levantam e o aborrece, para que nunca mais se levante. Então aqui sim, o bisneto de Levi vai profetizar bênção para a vida dele. Jacó profetizou maldição. Aqui o bisneto de Levi profetiza bênção para a tribo, que já tinha, né, vamos dizer assim, recuperado daquele erro, né? O primeiro ato deles foi violência contra Siquém, o primeiro ato chamado como levitas foi violência contra os idólatras. Levitas famosos na Bíblia, nós temos alguns, né? Tem muitos que você nem sabe que é levita, por exemplo, João Batista era levita, né? Era da tribo de Levi. O Barnabé, aquele Barnabé que ajudou Paulo, era levita. Zacarias, pai de Batista, também era levita. O bom samaritano era levita, né? O levita do bom samaritano. O Josadaque, sacerdote no tempo do cativeiro, depois que voltaram. O Zadok e Abiatar nos dias de Davi. Aimeleque, aquele que foi morto por Saul com mais 80. Ezequiel era levita. Ezra era levita. Jeremias era levita. Gedutum, Emã, Asaf, que são cantores famosos, né? O juiz Eli, né? Samuel, quem não lembra de Samuel, o profeta Samuel? Ofni, Finéias, o Anrão, Coate, Moisés, Eleazar, Finéias, Coré, também rebelde era também. O Levi viveu 137 anos, mais 23 anos depois que José morreu. Fica na paz, tchau, tchau.